Santo Antônio, rogai por nós. Olá, tudo bem? O meu nome é Rogério e que hoje, nesse nosso encontro, possamos estar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre Santo Antônio. Como sempre, temos que resumir um pouco, pois tem muita coisa para falar desse santo. Vocês sabiam que é o santo que mais milagres fez em vida? Pois é, então vamos lá, senta que lá vem a história. Filho único de Martinho de Bulhões e de Teresa Taveira Fernando, Antônio Bulhões nasceu em 15 de agosto de 1195 na cidade de Lisboa, em Portugal. Sua família era de posses, pois seu pai era oficial do exército de Dom Afonso, que era rei de Portugal. Com 19 anos, contra a vontade do pai, ele entra no mosteiro de São Vicente de Fora, onde inicia a sua formação religiosa. Morou lá por 2 anos, onde, durante todo esse período, com uma grande biblioteca em suas mãos, Fernando avança, aprofunda nos seus estudos. Após esse período de 2 anos, ele é transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era um importante centro de estudos de Portugal na época. Lá recebeu a formação de filosofia e teologia. Em 1220, Fernando é ordenado sacerdote. Seu nome foi mudado, já que o homem velho, Fernando, morre para o mundo e o homem novo, Antônio, nasce para Deus. Ainda em Coimbra, Padre Antônio conhece os freis franciscanos e se entusiasma pelo fervor e radicalismo com que eles vivenciam o Evangelho. Pouco tempo depois, se torna Frei Antônio, indo morar no mosteiro de São Francisco de Assis. Ali, ele pede para participar das missões de evangelização no Marrocos. E ele vai. Só que no meio da missão, estando lá, já no meio da missão, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar a Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado de sua rota, devido aos fortes ventos, e ele vai parar na Itália, principalmente na Sicília, onde estava acontecendo um grande encontro com mais de 5.000 franciscanos. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. Em 1222, Frei Antônio é convidado para uma ordenação sacerdotal em Forli. A pessoa responsável pelo sermão não pode, por algum motivo ele fica doente, ele não comparece. E pedem para que Antônio faça o sermão. Ao fazer o sermão, fica evidente o grande dom da oratória de Antônio e o seu profundo conhecimento bíblico. São Francisco vê os dons que Deus deu a Antônio e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro de Bolonha. Após a morte de Francisco, Frei Antônio é enviado a Roma para tratar com o Papa Gregório IX assuntos da ordem franciscana. O Papa fica impressionado com sua inteligência e eloquência e uma força irresistível com as palavras, e o chama de a Arca do Testamento. Santo Antônio é conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e mais ainda como santo casamenteiro. É o santo dos milagres, pois fez muitos deles ainda em vida. Dentre muitos dos milagres de Santo Antônio, eu separei 2, dos mais conhecidos. Foram realizados ainda enquanto estavam vivos, né? Vamos lá então. Conta a história que Santo Antônio pregava para a conversão dos hereges na cidade de Rimini, na Itália. E esses, não dando a mínima para o que ele falava, deram as costas. Sem desanimar,
Frei Antônio vai até a beira do rio e continua sua pregação. Momento em que os peixes se aproximam até a margem, colocam a cabeça para fora em ato de escuta. Os hereges, ao verem aquilo, ficam impressionados e logo se convertem. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas um sermão do padre Antônio Vieira, e é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Outro milagre de Frei Antônio é que ele salva o próprio pai da forca. Conta que Frei Antônio estava pregando em Pádua, quando sentiu no seu coração forte que a sua presença era necessária em Lisboa. Ele se recolhe aos seus aposentos, cobre a cabeça e em silêncio entra em oração. No mesmo instante, ele é visto em Lisboa, onde seu pai havia sido condenado por homicídio de um jovem. Antônio ressuscita o jovem e inocenta o pai. Após ver seu pai inocentado, Frei Antônio, já em Pádua, continua sua pregação. Mas o que deixa Santo Antônio mais famoso é a fama de santo casamenteiro. Apesar de não ter nada específico sobre casamento em seus sermões, mas sim pela ajuda que ele dava às moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Existem dois milagres a esse respeito, casamento, muito famoso, mas esses foram feitos após a sua morte. Conta a história que uma certa vez, em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar o dote para se casar. Desesperada, a jovem se ajoelha aos pés da imagem do santo e pediu com muita fé a ajuda do santo, que miraculosamente um bilhete aparece em suas mãos. E dizia o bilhete para procurar um determinado comerciante. O bilhete dizia ainda que o comerciante desse à moça a quantidade de moedas de prata equivalente ao peso do papel do bilhete. Assinado Frei Antônio. Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele papel era insignificante. Mas, para a surpresa de todos, foram necessários 400 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Neste momento, o comerciante se lembrou que havia prometido 400 escudos de prata ao santo e que nunca havia cumprido a promessa. O comerciante entendeu que o Santo Antônio fez a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde enfim se casar-se, de acordo com o costume da época, e a partir daí foi que Santo Antônio recebeu mais essa atribuição, a de santo casamenteiro, e a sua fama só cresceu. Outra história a respeito de casamento é de uma moça muito bonita que havia perdido a esperança de arranjar um marido. A moça adquiriu uma imagem do santo, colocou-a num oratório, certo? E todos os dias a moça colocava flores pedindo ao santo que lhe trouxesse um marido. Passaram semanas, passaram-se meses, passaram-se anos e nada do noivo apareceu. Tomada pelo desgosto, ela pega a imagem e atira pela janela. Sem ela perceber, atinge um jovem que passava naquele momento. O jovem apanha a imagem do santo e vai devolver à jovem. Ao ver a jovem, ele se apaixona por ela. E ela atribui a chegada do rapaz ao santo. Isso só fez aumentar ainda mais a fama do santo casamenteiro. Santo Antônio morreu em Pádua, em 13 de julho de 1231, com apenas 36 anos. É por isso que ele é também conhecido como Santo Antônio de Pádua, apesar de ter nascido em Lisboa. Aconteceram tantos milagres atribuídos a ele após a sua morte, que apenas 11 meses depois da sua morte ele foi beatificado e canonizado pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto. Isso em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934 foi declarado padroeiro de Portugal. Em 1946
foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio XII. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura, que estava presente, disse que esse milagre era a prova que as palavras de Antônio eram inspiradas por Deus. Esta língua está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Pois bem, hoje ficamos por aqui. Não? Não? O quê? Por quê? Hã? Ah! Sabe por que ele tem um menino fala? Tá, ok. Vamos lá. Vamos pegar. Santo Antônio, certa vez, entrou numa cidade para pregar. E um senhor fidalgo que ali vivia o acolheu e reservou-lhe um aposento bem retirado, a fim de não perturbar os estudos e a oração. Estava o santo recolhido a sós em seu quarto, quando o senhor fidalgo, andando pela casa para tratar dos seus assuntos, achou por acaso diante do aposento de Antônio e percebeu que uma luz muito forte saía por uma fresta da porta do quarto em que estava Frei Antônio. Levado pela uma devota curiosidade, espreitou pela fresta da porta às escondidas. E o que foi que havia de ver os seus olhos? Ele viu Antônio conversando com a Virgem Maria, e esta lhe entregando o menino Jesus para que Antônio o carregasse no colo. Passado esse momento, Antônio sai do quarto, Frei Antônio sai do quarto e percebe que o fidalgo havia presenciado a cena. Por causa disso, Santo Antônio chamou o senhor fidalgo e humildemente lhe pediu que, enquanto ele estivesse vivo, não revelasse o que tivera presenciado a ninguém. Foi só depois da morte de Santo Antônio é que o senhor fidalgo, com lágrimas santas, contou o milagre que seus olhos indiscretos tinham contemplado. É por isso que em algumas imagens de Santo Antônio ele aparece com o menino Jesus, nos colos. Ok, agora sim, ficamos por aqui. Até um próximo encontro, que o Senhor sempre nos abençoe e que Santo Antônio sempre nos guarde e nos proteja. Assim seja. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por